Recentemente foi descoberto que os escritos de Joseph Waggoner e Alonso Trevor Jones são como uma mina de ouro abandonada, uma mina de verdades e boas notícias. Quase em cada página da Bíblia viram uma boa notícia. De tudo isso resulta algo comovente que faz o coração vibrar para sempre. É fácil ser salvo e difícil estar perdido se compreendermos até que ponto a boa notícia é boa. É com imenso prazer que apresentamos estas deliciosas porções diárias de boas notícias, que possam produzir em todos vocês tanto prazer em ouvi-las quanto nós tivemos em reuni-las e trazê-las aos seus ouvidos. Por que Jesus levou nossa carne e nosso sangue? Escreveu o apóstolo Paulo em sua carta aos Hebreus, no capítulo 2 e versículo 17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para se tornar misericordioso e fiel sumo sacerdote no que se refere a Deus, para expiar os pecados do povo. Podemos nos perguntar que tipo de carne encontramos neste mundo. Exatamente, uma carne como a sua e a minha. Neste mundo não há outro tipo de carne humana e não houve outra desde o momento em que a vinda de Cristo se tornou necessária. Quando a palavra se fez carne, Ele, Cristo, foi feito da mesma carne que a nossa. Não podia ser de outro modo. Atualmente, argumenta-se dizendo que a lei não podia cumprir o plano de Deus. Portanto, Deus enviou seu Filho para rebaixar a lei para que a carne pudesse responder às exigências da lei. Mas se eu sou fraco e vocês fortes e eu preciso de ajuda, o fato de tornar vocês fracos como eu não me ajuda em nada. Continuo sendo fraco e sem apoio como antes. Mas se eu sou fraco e vocês fortes, podem me dar forças. Isso me ajuda, certamente. A lei é suficientemente forte, mas seu objetivo não podia ser alcançado através da fraqueza da carne. Portanto, Deus deu forças à carne enfraquecida. Enviou seu Filho para suprir essa necessidade. Por isso está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 3. O que era impossível para a lei, por ser fraca pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne, de pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne. Ser humano era sem pecado quando Deus o criou, um pouco inferior aos anjos, tal como escreve o apóstolo Paulo em sua carta aos Hebreus, no capítulo 2 e versículo 7. E também lemos no Salmo de Davi, capítulo 8, versículos 5 e 6, era uma carne sem pecado, mas o ser humano abandonou essa posição e condição e se transformou em um ser de carne de pecado. Agora vemos a Jesus não como um ser humano quando era um pouco inferior aos anjos, mas como o ser humano depois do pecado. E se fez ainda um pouco mais inferior que os anjos. É aí que vemos Jesus.